Obrigado, senhor presidente. Bom, todos lembram da PEC que foi aprovada na legislatura passada, que foi encampada pelo governo atual, antes mesmo de assumir esse mandato, que foi a tal PEC da transição. E que nós que hoje somos oposição, alertávamos que aquela PEC era a PEC da gastança, a PEC do estouro, que queria e fez o rompimento do teto de gastos em mais 200 bilhões, e eles alegavam que esse rompimento do teto de gastos, esse estouro do teto de gastos, era para conceder os benefícios sociais que o Lula havia prometido na campanha. E dizíamos que aquilo era uma balela. 200 bilhões a mais para gastar só esse ano. E aí, hoje nós fomos surpreendidos por uma notícia de que o governo tem uma previsão de déficit primário de 136,2 bilhões esse ano. 136,2 bilhões de reais que o governo vai gastar a mais. Ou seja, para quem não sabe o que é a meta de superávit primário, quando você tem superávit, você tem mais receitas, arrecadou mais do que gastou. E déficit é quando você teve mais despesa do que você arrecadou. Se o governo teve 200 bilhões a mais para gastar com esses pretensos benefícios sociais, e está com uma previsão de déficit primário de 136,2 bilhões, ele está gastando mais de 300 bilhões do que era previsto no orçamento. E aí você começa a entender como que ele consegue gastar tudo isso. O governo, ele gasta com móveis de luxo, 37 ministérios para acomodar a sua base, para ter seus aliados políticos que ajudaram na campanha e também ter votações aprovadas aqui no Congresso Nacional. Tem viagens com comitivas gigantescas para a China, para a Rússia, para a Arábia Saudita, viagens em que não custa só caro ao povo brasileiro, mas custa caro para as relações internacionais, já que Lula só tem feito fiasco em todas essas viagens. E aí você começa a entender por que eles querem aprovar o tal arcabouço fiscal, que está previsto para ser votado essa semana. Um arcabouço que promete controlar os gastos públicos e em nada controla o gasto público. Nós saímos de um teto de gastos, estamos saindo de um teto de gastos que controla o gasto público através do controle da inflação do ano anterior. O que teve de índice de inflação é o que vai ser colocado para o crescimento da despesa. E agora o que está sendo proposto é atrelar o crescimento da despesa ao crescimento da receita. E aí o que vai fazer para gastar mais ainda? Vai aumentar os impostos. Um governo irresponsável que tem gastado de uma forma pródiga, gastado com muitas regalias e benefícios que não trazem nenhum benefício ao povo, e agora querem ter um cheque em branco através desse arcabouço fiscal. Deputados que votarem a favor desse calabouço fiscal, que é uma farsa, estarão assinando a falência econômica do país, a ruína econômica do nosso país. O que eles querem através desse novo marco fiscal é ter um cheque em branco para gastar muito mais do que se arrecada e colocar isso para pagar a conta do povo brasileiro. Obrigado.